Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no site Bússola do Investidor. Este é mais um evento trazido para vocês aí em parceria com a Interinvest Educacional. Nosso bate-papo semanal aí de análise técnica. Vamos continuar falando sobre análise técnica conforme a gente começou na semana passada, tá? Bom, como eu já testei o nosso volume aqui antes da gente começar, eu acredito que esteja tudo bem, acho que todos devem estar me ouvindo. A nossa taxa de transmissão também está normal. Então, se por acaso tiver algum problema, por acaso estiver travando, ou por acaso vocês não estiverem conseguindo me ouvir, por favor, coloquem no chat lá que a gente tenta corrigir aqui. Mas, ao que parece, hoje vamos ter um bate-papo aí mais tranquilo do que foi na semana passada, tá certo? Que a gente teve problemas no início e tal. Bom, gente, a semana é muito complicada para a nossa bolsa, né? Não dá nem para dizer que a gente está normal, porque não tem nada de normal com o que está acontecendo. A gente tem aí 2 dias de bolsa americana parada em função lá do furacão. Aliás, quero até aproveitar o canal aqui para pedir desculpa aos nossos alunos também que estão nos assistindo. Nós ficamos fora do ar o dia inteiro hoje, lá no curso ao vivo. Isso se explica em função do nosso servidor ficar em Nova York, tá? Então o servidor lá que a gente usa na sala virtual, no Ventrilo, ele está em Nova York e por isso a gente ficou então fora do ar durante todo o dia e não temos ainda previsão de volta, tá, gente? Então pedimos desculpa aí. E a nossa bolsa está nessa mesma balada, né, gente? Sem volume, sem direção, mercado totalmente estranho, comum quando o Dow Jones não abre, principalmente quando não abre por causa de uma catástrofe dessa, tá? Então aí tem preocupações agora com seguradoras ao longo do mundo, ao redor do mundo, perdão. Enfim, tem muita coisa agora que está complicando um pouco o nosso horizonte, tá? Será que abre amanhã? Será que não abre? Aquela história toda, enfim, vamos torcer para que abra, vamos torcer para que o negócio lá se normalize porque a gente tem ainda o feriado de sexta-feira, tá? Então nós temos mais amanhã e mais quarta e mais quinta-feira. Se a gente tomar por base que o mercado americano fechou em função de uma catástrofe, de um desastre lá, e que existe uma grande chance de abrir em gap, a gente vai ter um dia muito difícil na reabertura, então nos sobra a quinta-feira, sexta-feriado. Se reabrir amanhã, a gente não sabe se vai reabrir ainda. Torcer para que ocorra tudo normalmente amanhã. Então, uma semana perdida, praticamente, muito complicada. Não espero que os próximos dias sejam fáceis. E a gente agora ficou aí esperando para a semana que vem para ver como é que vai ser, né? Essa é a realidade. Ó, o pessoal está dizendo lá que amanhã abre, então já deve ter notícia lá dizendo que abre. A última que eu vi ainda ninguém sabia. Então o pessoal está dizendo que amanhã abre, vamos torcer para que realmente se confirme. E como eu disse, como foi devido a um desastre e tal, ninguém sabe como vai abrir. Pode abrir no 0 a 0, pode abrir subindo ou pode abrir afundando num gap forte. Não tem como prever. Existe uma boa chance de abrir em gap em função aí de preocupações com seguradoras ao redor do mundo. Tá? Então, em função dos desastres que aconteceram lá. Então a gente deve ter dificuldade, tá, pessoal? Deve ser difícil. Não devem ser dias fáceis aí. E volto a dizer, feriado de sexta-feira, vai complicar toda a nossa vida, tá? Bom, gente, então vamos lá, vamos começar a trabalhar. Deixa eu liberar minha tela para vocês. Vocês estão vendo aqui a minha tela, Ibovespa, período diário. Então a gente teve aqui ontem um pregão de queda forte na abertura, no início. Logo depois a gente teve, na sequência, um movimento forte de retorno. Tá? Então vamos colocar aqui no gráfico de 15 minutos. Perdão, agora sim. Então aqui está um gráfico de 5, tá? Agora sim. A gente tem então o pregão de ontem abrindo em queda forte na abertura, depois o mercado se recuperando bem, indo fechar bem próximo da máxima, tá? E hoje a gente teve um pregão de alta, abriu forte, corrigiu um pouquinho, fez máxima e depois acabou enrolando aí o dia inteiro, acabou passando dentro de uma consolidação, acabou trabalhando aqui nesse movimento bastante enrolado, mas acabou fechando bem, acabou fechando lá próximo da máxima, o que é interessante também, tá, gente? Acho que pode ficar legal. Voltando ao gráfico diário, o volume foi baixo pra caramba, tá? A gente teve aí uma situação complicada,
em função aí do mercado americano tá fechado. E foram 2 dias bastante difíceis. Apesar da gente ter montado um pivô de baixa, quando perdemos aqui este ponto, tá? Que foi na semana passada, então a gente perdeu aqui, este ponto bastante importante, que era, na verdade, 58.100, perdão, deixa eu pegar aqui, 58.104, a gente acabou não desenvolvendo muito. Tivemos um dia de fechamento na mínima, aí um dia de extrema volatilidade, depois mais um dia de queda. Essa semana abrimos, já fizemos mínima em relação à semana passada, agora voltamos a subir, enfim. A gente continua naquele movimento bastante volátil, bastante enrolado. Aqui no semanal vocês podem ver o que eu estou falando, podem verificar isso. A gente teve aqui uma tentativa de subir, montamos um pivô de baixa e já estamos deixando invertido de novo. Então é complicado, o mercado está totalmente sem definição e fica difícil da gente conseguir encontrar alguma direção, tá, pessoal? Está mais ou menos enrolado. E eu espero para o final da semana, eu espero mais volatilidade, principalmente se abrir o mercado americano amanhã, então eu espero bastante volatilidade. Ninguém sabe, é uma incógnita como é que vai abrir lá, e vamos torcer para que a gente consiga pelo menos aproveitar algum movimento, que não seja um gap enorme, nem para cima nem para baixo, e nem que seja consolidação, que a gente consiga montar alguma coisa mais ou menos consistente, tá? Então é isso aí que a gente espera. Gráficos tempo maior, já mostrei o semanal. Um gráfico que me chama bastante a atenção é o gráfico aqui mensal do Ibovespa, tá? Então tá aqui o Ibov. Por que me chama a atenção esse gráfico semanal? Tá aqui, perdão. Gráfico mensal. Por que me chama a atenção esse gráfico mensal? Eu gostaria que vocês visualizassem isso aqui, gente. Ó, tá? A gente vem aqui de baixo, tá? Da mínima do ano. Fizemos uma correção. Verdade, trabalhamos com períodos de grande volatilidade. Dá para a gente ver essa volatilidade em função dessas sombras grandes aqui nos candles, tá? E a gente agora está deixando aqui, então, deixou um grande invertido no mês passado, e temos a mínima aqui de 56.202. A gente fez a mínima desse mês, a mínima da semana aqui, 56.580. Então chegamos bem perto de dar um sinal de venda no semanal. Se isso acontecer, a gente pode vir testar aqui novamente este fundo, essa região aqui dos 52.212, tá? Que é a mínima do ano. Se a gente perder aqui essa região dos 56.202 que eu mostrei para vocês. Nosso amigo lá disse que pelo menos vai ter volume, com certeza, pelo menos amanhã vai ter volume, e é o que a gente espera, que chega de enrolação, né, gente? Mais uma semana extremamente difícil para a gente trabalhar, como se as últimas não tivessem sido difíceis o suficiente, né? Então vamos torcer para que a gente tenha volume, tá? Para amanhã, especificamente para amanhã, eu acho importante marcar 2 pontos. Então a gente tem a máxima do dia de hoje, exatamente aqui. Então, 57.763. Se romper isso aqui, a gente pode vir buscar essa região aqui, tá? Que é a máxima anterior aqui, que é 58.273. Ou então a gente pode continuar consolidando, tá? E se consolidar, vamos usar a ferramenta nova aqui, a gente pode estar trabalhando dentro deste canal aqui de consolidação, tá? Então vamos delinear ele assim e vamos puxar ele até aqui, tá? Então tá aqui. É isso que a gente tem, é isso que a gente visualiza. Essa região aqui pode ser uma região um tanto quanto complicada para a gente trabalhar, tá, pessoal? Justamente em função aqui do que eu estou mostrando para vocês, que ele pode estar enrolado, tá? Então, pessoal, para amanhã tenham cuidado, a gente está trabalhando numa zona de consolidação de curto prazo, marcamos máxima, marcamos mínima, não conseguimos desenvolver. Vocês podem visualizar isso nos gráficos de 60 minutos, é mais fácil de enxergar nesses gráficos de 60 minutos. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui para vocês.
Eu acho que eu não consigo trazer um histórico menor. Ok, então vamos lá, vamos começar então o nosso bate-papo. Nossa amiga Anne dando graças a Deus que amanhã abre. Você não é a única, tá, Anne? Todos nós aqui estamos dando graças a Deus que amanhã vai abrir. Se abrir, né? Vamos torcer porque abre. Que dê tudo certo lá, mesmo porque a gente aqui no Interinvest teve problema até com a nossa sala de aula virtual em função aí do nosso servidor estar localizado em Nova York, tá? Bom, gente, semana passada a gente bateu um papo sobre análise técnica. Eu falei para vocês o que é análise técnica. Eu falei para vocês para que serve. Eu falei para vocês para que não serve. Então, só lembrando, só para a gente dar uma refrescada antes de entrar no assunto de hoje, eu falei para vocês que a análise técnica não é para fazer previsão, não é a ideia, não é a lógica. Você tentar prever alguma coisa através da análise técnica. Não é isso que a gente busca, tá? O que a gente está realmente buscando com a análise técnica é tentar entender o movimento, tentar entender a dinâmica dos preços para conseguir um posicionamento de acordo com essa dinâmica, tá? Então, qual é a questão? Por que a gente vai usar análise técnica? Para evitar, por exemplo, comprar num topo ou vender num fundo. Para evitar comprar, por exemplo, aqui, perdão, coloquei no lugar errado, para evitar comprar, por exemplo, aqui, e para evitar vender, por exemplo, aqui, tá certo? Então, é por isso que a gente usa análise técnica, para identificar o movimento, para analisar o histórico do movimento e tentar evitar esse tipo de entrada complicada. Ou tentar evitar aquela ideia de que está barato ou está caro. Depende o que é barato e o que é caro. Muita gente me pergunta isso. Fabiano, você não acha que Petrobras está barato? Vamos lá, dá uma olhada nisso aqui. Vamos colocar um gráfico da Petrobras. Tá? Então estou colocando aqui um gráfico diário da Petrobras. Vamos colocar um gráfico maior. Vou colocar um gráfico mensal. Tá? Então está aqui. Vou mostrar para vocês o seguinte, gente. Petrobras, lá no longínquo 2002, mais ou menos, tá? Ela estava custando aqui algo na região de R$2, R$3, tá? Chegou a custar, lá na máxima histórica dela, lá no ano de 2008, chegou a custar R$ 45,55. Hoje está custando 21. Isso é caro ou é barato? É isso que vocês precisam enxergar. E a gente consegue enxergar através da análise técnica, tá? Muito fácil você olhar para a Petrobras e dizer, pô, um ativo que já custou aí R$ 45, está custando 21, está barato. Agora, se você colocar um tempo maior, você vai visualizar que o caro e o barato são relativos, certo? Então, não dá para dizer que está barato um ativo que veio dos 2, foi aos 45 e agora está custando 21, certo? Então, barato não está. E você consegue enxergar isso através da análise técnica, tá? Então, é para isso que a gente usa, é para isso que serve. A gente falou ainda sobre números de força, falamos sobre operar notícias e mostramos para vocês sobre suportes e resistência, tá? Eu vou dar mais uma pincelada em suportes e resistências, justamente porque é um dos tópicos que nós vamos trabalhar no pregão de hoje. A gente vai continuar a falar disso e eu gostaria então de trabalhar, de dar mais uma refrescada na memória de vocês, para a gente poder entrar com mais tranquilidade agora na sequência do que a gente está falando aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Isso aqui, ó, que eu estou marcando para vocês, tá? Exatamente este ponto aqui, ó, tá? Deixa eu tirar um pouco o zoom. Agora sim, este ponto aqui, isso aqui é uma resistência, é um número de força. Agora, aí que tá. Por que é uma resistência? É uma resistência porque é um topo anterior e é um momento onde o mercado reverteu, onde ele estava subindo forte e de repente ele passou a ceder, tá certo? Vocês podem identificar outros pontos como esse aqui no gráfico. Este aqui, por exemplo, além de ser máxima do ano, deste ano, o mercado vinha numa tendência de alta e aqui ele reverteu. Daqui para frente ele começou a cair. Então isso aqui é uma resistência. Da mesma forma, através da mesma lógica ao contrário, a gente pode identificar suportes. Então aqui, por exemplo, estão as mínimas do ano, tá? Do Ibovespa. Então isso aqui é um suporte. Por quê? Porque o preço estava caindo e a partir daqui ele começou a subir, tá certo? Então aqui a gente tem o famoso teste do suporte, chegamos a romper, mas voltamos. Aqui nós temos mais um teste do suporte e aqui nós temos mais um teste do suporte, tá? Então, depois de testar 4 vezes, voltou a subir
e daí sim, montou pivô de alta, etc. Eu vou mostrar os pivôs para vocês lá na frente. Mas aí que tá. Então isso aqui agora se tornou uma resistência, é um suporte, eu sempre toco. O suporte e a resistência, tá? Então aqui nós temos 2 exemplos de resistência, aqui nós temos 4 exemplos aí de suporte, tá? A gente tem também suportes em números redondos. Então, por exemplo, vamos colocar aqui lá na região de 60 mil pontos, tá? Então vocês podem visualizar aqui que mais ou menos nessa região aqui de 60 mil pontos, a gente tem um suporte natural. Por que natural? Porque é um número redondo. Normalmente esses números redondos, eles costumam servir como suporte. Então vocês podem ver que foi testado aqui, vocês podem ver que foi testado aqui. E se eu colocar lá no gráfico semanal, aí dá para enxergar durante mais tempo que foi testado aqui várias vezes, foi testado aqui várias vezes, foi testado aqui, enfim. Então, quanto mais testes recebe, mais forte fica, ok? Então, a gente comentou isso na semana passada, que quanto mais testado for um suporte ou resistência, mais importante ele é, tá certo? Mais forte ele fica e também melhor vai ser o rompimento, tá? Então, nós temos no Ibov agora o nosso principal suporte aqui nesta região, tá? Vocês podem determinar, tem várias possibilidades. Vocês podem colocar como sendo esta mínima aqui, a primeira, que é lá 52.481, ou podem trabalhar com a mínima do ano mesmo, que é esta daqui, que é 52.212, tá? Então vocês podem trabalhar com essa região aqui, é uma região bastante importante. E quem quiser pode ajustar até para 52 mil pontos, tá? Então eu prefiro colocar aqui na mínima do ano, 52.212. Este hoje é o principal suporte do nosso mercado. Fabiano, aqui também tem um suporte? Tem, claro que tem um suporte aqui. Por quê? Gente, aqui o mercado estava caindo e passou a subir. Então isso aqui é um ponto de reversão, é um ponto onde houve uma briga intensa entre comprados e vendidos. Até aqui os vendidos estavam ganhando, daqui para frente os comprados passaram a ganhar. Então isso aqui é um número que fica marcado, é um número importante para a gente acompanhar. Então, acho que já deu para dar uma clareada sobre suportes e resistências que a gente falou na semana passada. Da mesma forma, gente, o trabalho que a gente faz aqui com vocês, ele é balizado apenas por uma ideia. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem me interromper a qualquer momento pelo chat. Eu faço questão de parar, de explicar para vocês, de dar mais exemplos, enfim. Vamos debater, vamos conversar, que é assim que a gente cresce, tá? A intenção aqui não é dar uma aula para vocês, é fazer um bate-papo. E um bate-papo implica vocês perguntarem e a gente responder. Então fiquem à vontade, não precisa esperar terminar, não. Tem dúvida, pergunta. Fabiano, dá uma olhada em tal ativo, vê se não está nessa condição. Enfim, faço a maior questão de bater esse papo com vocês de uma forma bastante direta, tá? Então sinta-se à vontade para a gente conversar como foi na semana passada. Então é isso aí, gente. O que eu quero falar para vocês agora é algo que a gente chama de inversão de polaridade, tá? Então a questão é a seguinte, já vou analisar para você lá, tá, amigo? A KNRI11, me dá só um minuto só para eu fechar isso aqui, eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, por exemplo, peguem como exemplo aqui os 60 mil pontos, tá? Que eu estou marcando para vocês. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui do gráfico. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, tá? Esta região aqui dos 60 mil pontos, inicialmente funcionou como um suporte, tá? Ou melhor, vamos colocar aqui um suporte. Por quê? A gente teve aqui um teste lá no passado, tá? Isso aqui faz bastante tempo. Então a gente teve aqui um teste, a gente teve aqui outro teste, a gente teve aqui outro teste, tá? Então o mercado rompeu e voltou, tá? A gente está agora mais um teste aqui, mais um teste aqui, mais um, enfim. Vocês podem ver que foi testado exaustivamente aqui como suporte. Uma vez que ele rompeu e foi embora, a gente passa a ter o mercado trabalhando depois como uma resistência, tá certo? Então, a gente teve como suporte, que foi este caso aqui, no começo deste ano, a gente rompeu, perdão, acabei mexendo sem querer aqui. A gente rompeu para baixo, aqui nós tínhamos vários testes como resistência, rompemos para cima, voltamos a cair, a gente segurou um tempão aqui,
passou para baixo, passou para cima, olha ele de novo funcionando aqui como resistência, caiu de novo, chegou aqui, funcionou como suporte, como resistência, enfim. O que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Gente, isso é um negócio que a gente chama de inversão de polaridade. Tá? Vocês podem ver de uma forma mais clara se a gente colocar aqui no gráfico semanal. Mensal fica muito longo, fica difícil da gente ver. Vamos colocar aqui no semanal. Vocês podem ver de uma forma mais clara esses testes todos que eu estou falando para vocês, tá certo? Aqui tem um caso bastante específico, tá? Primeira vez aqui que o mercado rompeu 60 mil pontos, tá? Então observem, eu estou colocando aqui para vocês, essa linha aqui, deixa eu apagar as outras, essa linha aqui, ó, vou deixar só a linha dos 60 mil para ficar mais claro. Eu vou analisar todos os que vocês estão pedindo, tá? Me deem só um minuto para a gente poder só concluir esse raciocínio. Bom, então está aqui 60 mil pontos. Observem que, no primeiro momento, o mercado veio, testou isso aqui, deixou máxima lá em 57.644, isso lá em 2007, aí corrigiu. Na sequência veio e rompeu. Quando rompeu, ele já passa a atuar como suporte, tá? Então, aquilo que antes era resistência, já passa a atuar como suporte. O que a gente chama isso? A gente chama inversão de polaridade, tá? Quando um suporte, uma resistência muito importante é rompido, na sequência ele passa a atuar da forma inversa. Então aqui nós tínhamos uma resistência importante, 60 mil pontos. Rompemos, ele passa a atuar como suporte. Uma vez, duas vezes, três vezes. Rompeu, voltou a subir, enfim. E foi embora. Mais para frente aqui, a gente tem novamente o mercado atuando como suporte exatamente aonde? Aqui, ó, 60 mil pontos, tá? Como resistência aqui e como suporte aqui, aqui, aqui e aqui, tá certo? Isso lá no ano de 2010. Depois, a gente teve de novo o mercado atuando como suporte aqui e como resistência aqui. Então, ele fica o tempo todo brincando para cima e para baixo desses 60 mil pontos. Agora, nós temos os 60 mil como resistência, nós estamos abaixo dele. Se vocês observarem aqui o gráfico semanal, a gente deixou um topo exatamente aqui perto da região de 60 mil e montamos um pivô de baixa. Então agora é resistência. Se romper, passa a virar o quê? Passa a virar suporte. Então esses números de força eles são muito importantes para a gente acompanhar justamente por essa razão, justamente porque o número de força que é uma resistência, depois de virar uma resistência, depois de rompido, ele passa a ser justamente um suporte. Vou tentar encontrar mais exemplos aí para vocês. Então estou mostrando aqui, estou carregando aqui a Petrobras. Tá? Então está aqui, ó, Petrobras. Observem que a gente tinha aqui, ó, tá? Mais ou menos, não precisa ser bem exato, na região aqui dos R$22, tá? A gente tinha essa região como uma resistência. Perdão. Aqui mais ou menos, mês de abril a gente testou. Aí foi lá para baixo, voltou, testou de novo. Aqui tinha mais um teste, então R$22 funcionando como resistência. A partir do momento que rompeu e foi nesse candle, ele passa a atuar como? Passa a atuar como suporte. Tá? Então está aqui um ponto importante. E mais uma vez nós temos agora um pivô de baixa. Mas o mercado está segurando, a Petro está segurando aqui nesses 22. Está enrolada, chegou a montar pivô, tal, tudo, mas está segurando aqui essa região. Já segurou a semana passada. Essa semana vai ser difícil que segure. Mas de qualquer forma está aqui. Era uma resistência e agora está trabalhando como um suporte esses R$22. Eu acho que ficou claro, não preciso dar mais exemplos. Acho que ficou tranquilo essa questão de suportes e resistências e o que a gente chama de inversão de polaridade. Isso é muito importante, pessoal, para alguns insights que a gente tem, algumas... Eu não vou dizer técnica, porque você não faz uma entrada por causa disso. Mas, por exemplo, a Petro tinha uma super resistência aqui nos 22. Rompeu 22, foi lá na máxima perto dos 24. Corrigiu perto dos 22 e deu um sinal de compra. Vale a pena você entrar. Tá certo? Você está entrando comprado com sinal de compra próximo de um
de uma resistência anterior, que pode funcionar como, por inversão de polaridade como um suporte. Você pode usar também para colocar stop. Tá? Então quem está comprado em Petro, ou quem estava comprado em Petro aqui, podia colocar o stop já nos R$22. A gente usa muito isso, mas muito em day trade, tá, pessoal? Então por isso que isso é tão importante. Parece que é só uma questão teórica, tal, mas não é não. Então muitas vezes você tem, por exemplo, a Petro hoje, ela tem aqui a linha dos R$24 como resistência, tá? Que é essa máxima que ela deixou aqui lá no mês de setembro, 23,84. Rompendo isso aqui e indo embora, se você que tiver comprado, você pode colocar o stop aqui nesses 23,99, 23,83, enfim, alguma coisa nessa região aqui, porque isso aqui hoje é a grande resistência. Se for rompido, vai passar a ser o grande suporte, entendeu? Então você pode utilizar essa inversão de polaridade para colocação de stops, tanto em day trade quanto em swing trade. Então, por exemplo, tem lá um grande rompimento para acontecer amanhã, sei lá, de qualquer ativo, a mínima do ano, por exemplo. Fez o rompimento, você já pode colocar o stop 1 centavo acima do fundo anterior. Por quê? Porque antes era suporte, vai passar a ser resistência. E o contrário também. Então é uma técnica bastante simples, mas que ela costuma dar muito certo se você observar esses pontos. Por outro lado, também é muito importante sempre você observar assim, a Petro veio lá dos 24, começou a cair, cedendo. E a gente vendendo ela. De repente, ela se aproxima aqui dos 22. Vale a pena continuar apostando na venda dela? Região complicada. Antes era resistência, passa a ser um suporte, ela pode se segurar por aqui. Não quer dizer que vai, tanto que não segurou. Mas, de qualquer forma, a gente tem que estar sempre de olho nisso aqui. Tá? Então, é isso que a gente visualiza aqui em suportes e resistências. Tá? Vamos tentar aproveitar os exemplos que o pessoal está pedindo lá no chat para encontrar esse tipo de situação. Tá? Então, o nosso amigo lá pede a K, deixa eu colocar aqui, KNRI11. Vou tomar uma água aqui. O Quineia, tá. Bom, você está comprado nela e o gráfico está bem feio. Cara, está bem feio, o que eu posso dizer? O gráfico está realmente bem feio. Bom, vamos lá, vamos fazer uma análise bem técnica para você. O que a gente pode dizer? Primeiro a gente tem que ir para um tempo maior. A gente sempre começa a análise pelo tempo maior, nunca pelo tempo menor. Nesse caso o diário é tempo menor. Então vamos começar analisando o mensal dela. Veio lá de baixo, tá? Custando lá 900 e 868, 900, e foi até esta máxima aqui na região lá de 1876. Tá? Então está aqui a máxima histórica, ok? Depois dessa máxima histórica, teve um mês aqui de queda muito forte, muito consistente, e de lá para cá, se você observar isso aqui, para mim é uma região de consolidação, num prazo bem longo, então você pode até operar, mas sabendo que é um período de consolidação. Como é que você sabe disso? Por isso aqui, colocando no gráfico semanal, você vê que ele veio, corrigiu, tentou subir de novo, e agora está cedendo. Mas está dentro desses limites. Qual é o ponto mais importante dela? O ponto mais importante dela é o seguinte, é este aqui. Tá? Por quê? Se ela perder este ponto aqui de 1472, aí ela forma o M. Tá? Aí nós temos aqui uma falha de topo. Você pode visualizar aqui. Tá? Então temos a máxima, exatamente aqui nessa região, nós temos a mínima aqui nessa região, e agora nós estamos aqui nesse meio do caminho. A gente não sabe para onde ela vai, então por isso que é um período de bastante indecisão para ela. Tá? Se perder esse fundo aqui, ela deveria vir buscar algo nessa região aqui de 1.200, para completar a figura do M, tá? Para completar aqui a base da figura. É mais ou menos essa a lógica. Tá? O nosso amigo lá pergunta o que é o período de consolidação. Cara, o período de consolidação, ele é na verdade assim, o que a gente chama de consolidação. O ativo corrigiu, fez máxima, corrigiu nas médias, voltou a subir. De repente, opa, parou por aqui e começou a volatilidade. Fez máxima, fez mínima, não movimentou, aí cedeu forte, daqui cedeu, voltou tudo, enfim. Ele deveria estar aqui testando essa máxima e continuando a tendência.
que é o próximo tópico que eu vou mostrar para vocês aqui no nosso bate-papo, que é a tendência. Identificação de uma tendência, como é que você enxerga, como é que você visualiza uma tendência. Tá? Agora, quando acontece isso aqui, você agora não sabe. Então, a primeira impressão que a gente tem, o ativo consolidou. Por quê? Porque ele não fez nem nova máxima e nem nova mínima. Se ele não fez nem máxima nem mínima, ele está parado, ele está consolidado. É isso que a gente visualiza. Tá? Então, continuando, tá? O pessoal pergunta lá, Fabiano, a análise técnica pode ser aplicada nesses fundos imobiliários? Pode. Cara, tudo que for negociado, você pode aplicar análise técnica, porque ela nada mais é do que estudo dos preços. Tá? Então, estudo do comportamento do preço. Então, seja Petro, fundo imobiliário, enfim, o que você quiser enxergar vai funcionar. Você indica? Não, eu não indico, porque assim, cara, você, na verdade, para mim, o fundo imobiliário ele é uma ferramenta fantástica para você montar carteira. Eu acho fantástico. Todas as nossas carteiras têm fundo imobiliário. Por quê? Cara, você consegue rentabilidade excelente com risco baixo. Além disso, é aquela história. Por exemplo, eu sou um grande investidor de imóveis. Eu gosto de investir em imóveis. Eu estou parando de investir em imóvel físico para investir em fundo. É muito mais negócio, gente. Eu moro aqui em Santa Catarina. Para quem conhece a gente, a gente trabalha aqui no interior de Santa Catarina. Então, para eu comprar um imóvel aqui para alugar é um pouco complicado. Eu prefiro comprar um fundo imobiliário e comprar um imóvel top, por exemplo, lá na Avenida Paulista, ou enfim, um imóvel alugado para Petrobras, alguma coisa nesse sentido. Eu prefiro trabalhar dessa forma, justamente pela segurança disso. Agora, se você passa a tradear o fundo, se você passa a comprar e vender por análise técnica, cara, você está tradando ele, entendeu? Então aí você passa a não utilizar a ferramenta de uma forma correta. Aí você pode, por exemplo, por que você vai tradar um fundo imobiliário? Você pode tradar, sei lá, qualquer outro ativo que custa menos barato e é muito mais fácil trabalhar, tem muito mais liquidez, aquela história toda, tá? Então assim, a análise técnica ela tem muito a ver com liquidez, tá? Então, se ninguém nunca tinha falado isso para vocês, a análise técnica tem muito a ver com liquidez. Se a gente pegar, por exemplo, um gráfico de 15 minutos, disso aqui, vocês vão ver que é horrível. Aí você vai me perguntar, Fabiano, a análise técnica ela serve para isso aqui? Não, é evidente que não. Olha que coisa horrível. A maior parte dos candles nem tem negociação, tá certo? Agora, sim, se você for analisar isso aqui no período semanal, funciona? Não, é claro que funciona. Entendeu? É claro que funciona. Agora, aí que tá. Eu não uso o fundo imobiliário para esse tipo de operação. Tá? Eu uso o fundo imobiliário para montar carteira. Mas o que eu quero? Eu quero rendimento mensal. Tá certo? A cota me interessa por longo prazo. Então, se eu comprei por 115, está valendo 114, 113, ou enfim, se eu tenho um cliente que quer comprar um fundo imobiliário, mas está custando 118 em vez de 116, cara, para mim não faz diferença. Mas porque eu tenho foco em bastante longo prazo para diversificar as carteiras. Tá? Então, para isso que eu uso, é fantástico, isento de imposto de renda, enfim, é muito bom para você trabalhar a longo prazo com ele. A curto prazo eu acho complicado, mas o fato é que funciona. Só a dica é assim, quando você tiver um ativo que nem esse, pode ser qualquer ativo, tá? Cara, não tem liquidez em gráfico pequeno, não tem volume em gráfico menor. Aí não funciona, aí você tem que ir para gráfico maior. Então funciona em semanal, funciona em mensal, dependendo do ativo funciona em diário, tem uns que nem em diário funcionam. Mas em alguns só. A mesma coisa para swing trade, gente. Tem ativo que eu só olho semanal e mensal, porque o diário é horrível, não dá para você levar a sério. Então, essas questões são bem importantes a gente classificar. Excelente pergunta sua, viu? Parabéns. Bom, então vamos lá. O que mais o pessoal pergunta lá? Tá. Tô comprado. Tá. A nossa amiga Anne pede lá sobre a PDG. Anne, vamos tentar encontrar. Perdão, gente, só faltou uma coisa de eu falar disso aqui. Nós falamos até agora de topos e fundos, tá? De suportes e resistências. Qual é a grande resistência do Kinea? É essa daqui. Ó, tá? Grande resistência do Kinea é esta máxima histórica aqui, que é a região de R$ 1.876. Tá certo? Aqui nós temos um ponto importante, que é a mínima da correção, que está agora lá em R$ 1.472. Então esses pontos agora aqui são bem importantes. Tá? A mais curto prazo, nós temos uma outra resistência que se formou aqui nessa região, tá? Que seria o ponto de pivô dentro da consolidação. Isso aqui é a região dos
R$ 1.760, tá? Ao mesmo tempo, nós temos também aqui um ponto importante que se formou, que é isso aqui. Olha como funciona, olha que interessante. Este fundo anterior aqui se tornou um suporte, 1551, 1550, ela cedeu até aqui e voltou a subir. Então, de novo, está se formando aqui uma região importante, nessa região, nesse ponto aqui de 1550, 1500, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então está se formando um ponto bem importante de suporte por aqui, e isso pode ser interessante a gente observar. Tá? A Anne pergunta lá da PDG, então vamos ver lá, Anne, PDGR3. Estou vendo aqui a PDG, perdão. Então está aqui a PDG, ó, tá? A PDG você pode observar da seguinte forma, tá? De novo, olha que interessante. Cravou aqui uma região de suporte, tá? Que região é essa? Vamos ver. Mais ou menos aqui região dos 5,70, R$6, aproximadamente R$6, tá? Observa que antes, pessoal, era o quê? Deixa eu aumentar aqui para vocês. A PDG antes, lá em abril de 2010, de 2009, perdão, isso aqui era uma resistência. Observem aqui, ó, tá? Antes já tinha testado aqui também, ó, tá? Mais ou menos a região dos R$6. Deixa eu ajustar aqui, ó, R$6, tá? Então tá aqui R$6, funcionando como resistência aqui, funcionando como resistência aqui, funcionando como resistência aqui, funcionando como resistência aqui também, e assim por diante. Depois disso, rompeu. Quando rompeu, opa, aqui já funcionou como suporte, aqui funcionou de novo como suporte, e assim por diante. Então, aí que está a questão, gente. Antes era resistência, rompeu, virou suporte. Era disso que eu estava falando, e vamos analisar ela para a Anne agora. Tá? De novo aqui, ó, funcionou como suporte 1, 2, 3. Agora perdeu. Uma vez que perdeu esses R$6, antes estava como suporte, agora passa a ser o quê? Resistência. Então, a PDG ela está trabalhando aqui dentro desta região de consolidação, que eu falei para vocês, e o nosso amigo antes perguntou por que consolidação? Justamente por isso aqui, ó, tá? Eu quero que vocês enxerguem, opa, perdão, acabei pegando o ativo errado aqui, pegando o indicador errado. Eu quero que vocês observem isso aqui, ó, tá? Essa região aqui é uma região bem importante para o ativo. Deixa eu marcar um canal aqui de consolidação. Opa, peguei, agora sim. Essa região aqui, ó, tá? Isso aqui é um canal de consolidação do ativo. Por quê, Fabiano? Por que consolidação? Justamente porque, observem o seguinte, a gente cravou aqui uma mínima, a gente cravou aqui uma máxima, e não conseguimos mais fazer nem máxima e nem mínima, tá certo? Então isso aqui é uma região de consolidação. Nesse momento, nesse período de consolidação, o que acontece? O mercado passa a trabalhar com mais volatilidade, o que vocês podem observar pela sombra grande dos candles, e passa a ficar muito difícil de operar. Por quê? Porque ele sobe uma semana, cai na outra, sobe numa, cai na outra, o que vocês podem observar que realmente está acontecendo faz tempo aqui. Mas como é que você sabe que isso está acontecendo? A gente sabe porque consolidou. Uma vez que consolidou, não fez mínima, não fez máxima, não tem mais direção. Se não tem mais direção, vem a nossa amiga volatilidade de novo. Então, Anne, a PDG está bastante enrolada numa grande região de consolidação. Não me interessa a PDG antes de 4,39 ou 2,87. Entre 2,87 e 4,39 ela não me interessa. Por quê? Porque ela está numa região de consolidação, você pode comprar ela, subir numa semana, cair na outra, você não faz operação consistente, você não consegue gerenciar risco de forma clara, enfim, acaba complicando toda a sua vida em termos de operação. Tá? Então, não recomendo PDG nem para compra nem para venda. Se ela romper, se ela vier buscar aqui esses 4,39, qual é o próximo objetivo dela? Vamos ver se alguém vai acertar lá no chat, tá? Eu não vou dizer, vou dar um tempinho para vocês colocarem lá no chat. Ela está numa região de consolidação. Se ela romper este ponto aqui, tá, Anne? Que é aqui os 4,39, qual é o próximo objetivo dela? E aí vai mais uma dica para vocês, definição de alvo. Como é que vocês definem alvo em análise técnica? Então tá aqui uma dica para vocês, tá? Então ninguém colocou no chat ainda.
perguntei para vocês o seguinte: se a PDG romper esta máxima aqui de 4,39, qual é o próximo objetivo dela? Como é que a gente vai descobrir isso? Quando vocês colocam lá, eu vou dar uma dica para vocês. A gente define objetivos sempre com base nos últimos suportes ou resistências do ativo. Tá? Então, qual foi o último suporte da PDG? O último ponto importante da PDG? A região aqui dos R$6. Tá? Então, como ela testou aqui 1, 2, 3, se ela romper aqui esses 4,39, tá, Anne? Próximo alvo dela, região dos R$6. Ah, tem algum ponto intermediário? Tem, esse aqui, ó. Esse aqui é um ponto intermediário dela, tá? Por quê? Porque tem um topo ali também, é uma resistência. Não é tão importante quanto os 6, mas é um ponto de resistência, lugarzinho que ela pode aguardar para respirar, mais ou menos região dos R$5, tá? Então eu poderia dizer para você, com base nessa análise que eu montei, que PDG rompendo 4,39, que é esse ponto aqui, objetivo R$5, para ser mais preciso 5,17, depois região dos R$6, tá? Ou então perdendo a mínima, daí só Deus sabe o fundo. Tá? Então aí não tem mais o que dizer, porque aí já fica difícil de falar. Mas de qualquer forma está aqui, ó, tá? Então a análise, período de consolidação, últimos suportes e resistências. Espero que tenha ficado claro, dúvidas podem perguntar. O pessoal pergunta também lá na... Deixa eu colocar aqui... A Petrobras, Petro K24, tá? Vamos lá, eu agradeceria. Vamos ver a Petro K24. Cara, eu nunca gosto de analisar o gráfico de opção, tá? Porque ele funciona mais ou menos igual ao gráfico da ação, só que é muito mais fácil de você analisar. Então, por exemplo, como é que vai analisar isso aqui? Certo? É muito complicado analisar isso aqui. Principalmente porque eu vejo o seguinte... Analisar gráfico de opção não faz muito sentido, tá, gente? Eu digo isso porque a opção não tem vida própria. A opção ela funciona junto com o ativo. Então, faz sentido você analisar a Petrobras, a Petro 4. Então, vamos analisar a Petrobras e devo te dizer qual é a perspectiva da opção dela, tá? Então, vamos lá. A Petrobras, como eu mostrei para vocês antes, ela montou aqui um pivô de baixa quando perdeu essa região dos 22, tá? Que é uma região bem importante aqui para ela. E agora ela está trabalhando com volatilidade extrema. Então um dia forte de alta, depois mais um gap de baixa invertido. Hoje deu sinal de compra, voltou tudo. Enfim, muito complicado trabalhar com ela. Se você não conseguiu enxergar no diário, vai para o semanal. Eu não consigo enxergar no diário. Aqui no semanal, o que a gente pode ver nela? Uma falha de topo. Tá? Ela tem aqui um topo nessa região, aqui dos 24. Aí depois ela tem... Perdão, vou tomar mais um pouquinho de água. Aí depois ela tem mais um ponto aqui nesta região, que é a região aqui dos 23,10, tá? Já coloquei. E ela tem uma linha média, que seria aqui a região dos 22,20 que ela perdeu, R$22, tá? Então Petrobras, você pode imaginar que ela fez esse movimento e está montando agora um pivô de baixa, tá? Uma falha de topo. Desde a mínima dela, tá? Desde do fundo do ano dela aqui, que foi essa região aqui, ó, essa é a mínima do ano dela, perdão, 2012 não, a mínima do ano é essa aqui, ó, coincide com o do ano anterior, 17,42, depois dessa mínima, ela veio subindo constantemente, montou um pivô de alta e agora montou um pivô de baixa, tá certo? Então, com base nesse movimento, gente, eu estou falando só gráfico, o mercado não é 100% gráfico, não se esqueçam disso. Mas em termos gráficos, Petrobras não é uma boa opção para você ficar comprado neste exato momento. Tá? Por quê? Porque ela acabou de vir de um pivô de alta no semanal. Isso significa o quê? Próximo alvo dela, montou um pivô de baixa, fez um fundo menor que o anterior, cara, o próximo alvo é o próximo suporte. Qual é o próximo suporte? Essa região aqui. Qual é essa região? 20,28, arredondando, alvo lá nos R$20. Significa que as opções dela, se ela traçar esse movimento, as opções dela devem perder valor, tá? Não deve se complicar mais ou menos nessa região aí. Então é isso que eu vejo para o ativo, tá? Volto a dizer, se você não entendeu no diário, vai para um tempo maior. Se você não encontrou a tendência no semanal, vai para o mensal. Lá você vai encontrar. E você vai ver que, apesar dela estar fazendo esse movimento no semanal, no mensal, ela está bastante consolidada.
Tá? Então, não tem muita direção, não tem muita tendência a Petro aqui no semanal. Tá? Então, estou limpando aqui os estudos para vocês. Vocês podem ver, está aqui uma zona perfeita de consolidação. Tá? Então, maravilhosa a zona de consolidação. Um exemplo excepcional para vocês do que é uma consolidação. Tá? Então, vamos colocar ela aqui. Ó, tá? E vamos traçar essa região de consolidação até aqui. Certo? Então, isso aqui é uma região de consolidação. Então, a Petro está consolidada no gráfico mensal. Quando está consolidado no gráfico mensal, o que acontece nos tempos menores? Alta volatilidade, pouca tendência, que é o que a gente enfrenta na Petro há muito tempo, tanto semanal como diário, enfim. Compra uma semana, vende na outra, sobe, desce, enfim, é em função disso aqui, tá? Tem vários ativos que estão nessa condição no mercado, desde o ano passado para cá o mercado consolidou geral, tá? Então, tem vários ativos, vários que estão nessa condição. Então, vamos lá. Bom, o pessoal está perguntando, eu vou falando. Depois a gente volta para a análise técnica, senão a gente continua semana que vem. O importante é que vocês consigam participar bastante do bate-papo, acho isso muito importante. Bom, nosso amigo Rafael pergunta lá da Velid, tá? Velid 3. E nós estamos também atingindo nossos objetivos, mostrando para vocês os pontos tanto de suporte como de resistência, inclusive na definição de alvos. Né? Bom, a Velid, a Valid, né, na verdade, está aqui o ativo. Nosso amigo pergunta lá, nossa amiga, né, escreveu grata, então imagino que seja nossa amiga. Então está aqui, a Velid ela veio testar aqui a região dos R$40, tá? Então vem subindo forte. Sempre que você vê um ativo subindo forte, você precisa imediatamente olhar, ou caindo forte, é claro, olhar o semanal dela. Por quê? Você tem que ver se não está esticado, tá? Isso é muito importante. Então vamos para o semanal dela. O semanal dela, você pode ver o quê? Cara, vem subindo direto desde lá de julho de 2012. Corrigiu nas médias e veio embora. Uma alta aí fantástica. Gente, ela veio lá dos mais ou menos aí, deixa eu fazer a conta, dos R$28 para os 40. Estamos falando em 43% de alta, sem correção, veio direto aqui no semanal, tá? E agora nós tivemos aqui um sinal de venda na semana passada, tá? Então fez mínimo em relação ao que ano anterior. A média está aqui na região dos R$35. Então está com um afastamento grande em relação às médias, não corrige faz muito tempo e deu um sinal de venda. Então é uma boa comprar com base nesse gráfico semanal? Não acho uma boa ideia. É uma boa vender? Também não, porque é contra a tendência. Então, olha o gráfico mensal dela, tá? Deixando um grande invertido no mês. É uma boa comprar em cima do invertido desse, longe das médias? Não acho uma boa ideia. Dá para vender? Cara, por enquanto ainda não. Tá? Então, mas Fabiano, eu adoro operar contra a tendência. Cara, então vende se perder este ponto aqui. Ó. Por quê? Porque é um pivô de baixa. Eu não sei o que é um pivô. Vou mostrar nos próximos bate-papos, nas próximas semanas aí. Vou mostrar o que é um pivô para vocês. Tá? Então tá aqui. Ó. Você quer vender, vende aqui. Ó. Perdendo essa região aqui dos 37,50. Antes disso, não recomendo. Tá? Não dá para comprar aqui com alvo nos 40? Cara, dá. Só toma cuidado porque está muito esticado no semanal e no mensal. Isso pode trazer volatilidade para o ativo. É normal que isso aconteça. Tá? A próxima que o pessoal pede lá é a JET. Então vamos ver a JET 4. Está aqui a JET, a ESTET. Estou corrigindo aqui. Beleza. Bom, a JET, como toda elétrica, apanhou pra caramba, né? Montou pivô de alta agora. No semanal. Ela vem corrigindo, já está tarde para comprar, nem pensar em vender porque montou um pivô de alta. Meio de movimento, tá? Meio de movimento eu acho complicado operar. Você poderia ter entrado nela, tá? Neste rompimento aqui, ó. Tá? Exatamente neste ponto, você poderia ter tentado uma posiçãozinha nela. 23,04, R$23. Mas ainda dá tempo, está no 23,35. Dá tempo. Se você fizer isso, o seu stop vai estar aqui, ó, tá? Neste ponto, você pode colocar o seu stop aqui na mínima desse movimento. 22,16, aqui 22,20, 22,21. Cara, pode colocar o stop na região dos R$22, que seria abaixo deste ponto aqui, ó, tá? Que agora é o novo suporte do ativo. Tá? Então, fez o rompimento. Quando está no meio do movimento, tá? Eu costumo trabalhar
com entradas curtas e gerenciamento rápido. Então, para mim, passou. Mas se você gosta, tranquilo. Qual é a minha preocupação? Se você colocar aqui no semanal, tá? Você vai ver que o ativo fez nova mínima e está corrigindo na região das médias. Quando isso acontece, normalmente a gente precisa ter um teste de fundo. Tá? Nada costuma subir direto, assim, de fez fundo e vai embora. O normal de um movimento é fez fundo, corrige, testa fundo e daí ou rompe ou volta a subir fazendo uma falha de fundo. Essa é a hora de você vender ou comprar. Tá certo? Então, para mim, assim, está bem no meio do movimento, bem complicado, justamente porque não teve o teste de fundo. Se tivesse testado o fundo, eu te diria, está muito bonita, pode comprar. Mas ela não testou o fundo. Então, eu ainda acho que deve vir esse teste. Tá? Eu ainda estou esperando esse teste. Eu estou de olho, eu também quero me posicionar no setor elétrico. Eu não posicionei esperando o teste do fundo. Se não vier, vamos dar mal, é claro. Mas é um risco que a gente tem que correr. Enfim, então eu aguardaria aí, tá, amigo? Para tentar esperar esse teste de fundo, que eu acho que pode ser importante. Perguntam lá se você acredita que Bob chegue aos 62 mil pontos novamente. Cara, acreditar a gente sempre acredita. Agora, se vai chegar ou não vai, está além da minha capacidade. Tá? Bom, já respondi. Perdão, gente. Ele diz lá, sabendo-se sobre áreas de suporte e resistência, quais indicadores podemos utilizar que são mais confiáveis e menos tardios para prever uma alta ou baixa taxa como IFR, se colocou errado lá, estocástico, CCI, volume, etc. Cara, eu sou um pouco contra indicador, tá? Eu acho que todos eles são lentos. A gente tem algumas técnicas que a gente utiliza que podem prever isso, tá? Então, não tenho como explicar isso para vocês aqui. Isso é assunto de 2 cursos nossos, Day Trade básico e Day Trade avançado. Então, assim, é complicado explicar em 1 hora. Mas, de qualquer forma, assim, importante, em primeiro, entender o movimento. Segundo, entrar bem. Terceiro, gerenciar bem o risco. Para mim, o indicador ele não permite isso, porque ele está sempre dando sinal atrasado, entendeu? Com base na técnica que a gente utiliza, que é uma técnica de entrada rápida e de gerenciamento curto, tá? Bom, vamos lá. Quem é esse palestrante? Sou Fabiano Oliveira, da Interinvest, tá? Bom, já analisei para Anne, já analisei FIB e Ajet. Cabe um FIBO aí, tal. Bom, cara, o FIBO, não gosto do FIBO, tá? Vamos falar a verdade. Não é que eu não gosto, gente, é que assim, deixa eu tentar explicar para vocês a minha posição para ficar bem claro. Para mim, eu não gosto de nada que seja pronto. Entendeu? Então, eu não gosto de pegar um negócio que eu pegue aqui, por exemplo, eu pego ele aqui, eu estico lá e ele me diz um ponto mágico com base não sei no que. Cara, não gosto disso aí. Entendeu? Eu acho que assim, o que nos diferencia de robôs é justamente a capacidade de pensar, a capacidade de analisar e de enxergar diversas variáveis. Então eu não preciso de algo que me diga um ponto mágico onde o ativo vai. Eu consigo enxergar claramente que ele vem de uma mínima, que ele não fez uma mínima, que ele pode testar esse fundo, que é um bom momento da gente esperar. Se a gente entrar, a gente vai ter que tentar entrar gerenciando risco, a gente pode usar stop pelo semanal, stop pelo diário, enfim, são diversas técnicas que você vai embutir o seu gerenciamento de risco. Agora, eu prefiro, na verdade, trabalhar com esse tipo de situação, como eu mostrei para vocês aqui. Então, por exemplo, vamos lá. Cara, eu não preciso de FIBO para te dizer o próximo alvo dela. Qual é o próximo alvo dela? Região das médias. Ah, mas a média é mágica. Não, troca ela aí, cara. Coloca 20, 22, 23, não muda nada. É a região que importa. Se você quiser tirar a média, cara, eu vou te dizer exatamente qual é o próximo ponto, o próximo alvo dela. Alvo, né? Vamos lá. Essa região aqui, ó. Por quê? Cara, porque aqui tem um fundo anterior, ó, tá? Então isso aqui é um alvo interessante para ela. Aí se ela romper esse fundo, qual é o próximo alvo? Cara, o próximo alvo é aqui, ó. Essa região aqui, certo? Beleza. E se romper isso aqui? Ah, daí é aqui, ó. E se romper isso? Daí é aqui e depois é aqui. Eu não preciso de FIBO para isso, tá certo? Então, é bastante simples, se você enxergar da forma que a gente enxerga. Se você enxergar o movimento dessa forma. Ah, mas como é que você sabe se vai subir ou se vai cair? Ninguém sabe. A gente entende o movimento, se posiciona e gerencia risco. O resto não é mais por nossa conta, entendeu? Eu prefiro muito mais trabalhar com técnicas, por exemplo,
Como? Afastamento em relação à média. Pô, afastou tanto em relação à média, você pode pensar em operar contra a tendência. Gosto muito delas. Afastou da média do período grande, você pode entrar na média do período curto com base em tal de compra. Eu gosto muito dessas técnicas também. Gosto muito de qualquer técnica que me mostre, me demonstre coerência. Eu não gosto de nenhuma técnica que me dê nada pronto, enlatado, entendeu? Então, pô, eu vou te vender um produto, cara, entra, assim, a gente não trabalha assim. Entra na Interinvest, eu vou te vender um produto, eu vou te cobrar R$100 e eu vou te entregar um produto pronto. Quais produtos prontos? Você clica aqui, apertou aqui, soltou lá. Pronto, cara, isso aqui vai te dizer exatamente onde comprar, onde vender e você vai ficar rico com isso. Não existe, certo? Então não vai funcionar. O importante é você aprender a ler o movimento, aprender a ler o mercado, a ler as entrelinhas, aprender a entender o movimento e com base nesse movimento você conseguir definir a sua estratégia de operação, certo? Então, como eu disse, enlatado, pô, clica aqui, estica e solta, pronto, ó, compra aqui, vende lá, sim, se funcionasse mesmo, eu estaria vendo. Tá? Então, assim, eu não gosto de nada tão enlatado assim. Eu prefiro trabalhar com técnicas mais consistentes. Claro, é mais difícil, porque você tem que ver um monte de variável ao mesmo tempo. Só que também é muito mais confiável, porque você está sempre observando e trabalhando de acordo com o movimento. Gente, pela Interinvest já passaram aí talvez 1.000, 1.500 alunos nesses anos todos. Vocês não têm ideia do tamanho dos prejuízos que a gente viu lá em função de indicadores. Tá? Então, o negócio afundando, o cara traçou um FIBO maluco lá de qualquer lugar e comprou, entendeu? E o negócio está afundando cada vez mais. O contrário também. Então, sim, tomem cuidado. Eu lembro de um caso, tá? Para ser bem preciso, um ativo que chama MNDL4, tá? Mundial. Então, alguns devem lembrar da Mundial e, por coincidência, tá? Eu vou colocar a Mundial aqui, no semanal, ela saiu aqui dos 38 centavos e ela veio aqui para a região dos R$5. Tá? Nesse dia que ela fez a máxima, por coincidência, eu estava dando uma palestra num site aí também financeiro, tá? Que foi aqui essa região lá do ano passado, e o pessoal me perguntou, e a Mundial, e a Mundial, e a Mundial, e a Mundial, e a Mundial? Eu falei, gente, peraí, isso é mico, entendeu? Como é que você vai comprar um ativo que subiu 400%, cara? Para! Não, tá todo mundo comprando. Eu falei, gente, isso é perigoso, porque isso pode cair forte, tal, não sei o quê. E nesse mesmo dia, um desses gurus que o Chico falou ali, que vendem milagres aí, o cara traçou um Fibonacci e traçou alvo dela a R$11, certo? Hoje ela está custando 40 centavos, certo? Então, estou dizendo que não funciona o FIB, pelo contrário, não é isso. Só tomem cuidado, porque tem um vídeo na internet por aí, é só procurar. Se a pessoa não tirou, tá lá. Ele mandou comprar com algo lá nos R$11 traçando um FIB. Então, assim, gente, é enlatado. Cuidado com isso. A postura da Interinvest é essa. Amigo, não existe mágica, tá? Então, assim, se você quer aprender a ganhar dinheiro na bolsa, aprenda de forma consistente, vá a fundo. Estude análise técnica, aprenda como é que os preços se comportam, trabalhe com probabilidades, aonde você tem maior chance de ganhar, se posicione nessas situações e gerencie o risco. Cara, se você vai fazer 10 entradas, se você fizer as 10 entradas em ativos, em situações onde a probabilidade de ganho é maior que a de prejuízo, você vai acertar 6 ou 7. Dessas 6 ou 7, você vai ganhar forte em 2 ou 3, e as outras você vai ficar mais ou menos 0 a 0. E naquelas 3 que você errar, se você conseguir gerenciar risco, você não vai perder nada. Você está ganhando muito bem. Ah, Fabiano, mas eu queria uma técnica mágica que, eu vou colocar R$5.000 na bolsa, eu queria ganhar R$2.000 por mês. Cara, você está falando em quase 50% de lucro por mês. Isso não existe, desculpa. Estou sendo bem sincero com você. Se fosse possível ganhar 50% num mês, ninguém mais ia trabalhar no mundo. Todo mundo ia ficar tradando, comprando uns dos outros, entendeu? Não existe técnica mágica para isso. Existe trabalho sério, existe postura séria, existe consistência operacional, e isso vai ao longo do tempo fazendo com que você trabalhe de uma forma consistente. Então, como é que você trabalha? Cara, trabalha assim. Você vai trabalhar com day trade, que é curto prazo, você vai trabalhar com swing trade, que é médio prazo, você vai trabalhar com posição em fundo imobiliário, você vai trabalhar com posição para dividendo, que é para longo prazo.
você vai cobrir os teus prejuízos de swing trade com o curto prazo do day trade, você vai trabalhar entre os tempos, você vai trabalhar com consistência, não vai tentar ganhar 50% do mês, vai ganhar 2, 3, 4, 1,5, enfim, e com isso você vai se tornar um operador consistente. Ao longo de alguns anos você vai ter uma profissão. É isso que a gente costuma dizer para vocês. Quem assistiu a primeira palestra que eu fiz aqui no Bússola, eu falei para vocês que o segredo de operar na bolsa, o segredo de você ter sucesso no mercado, não é você conhecer uma ferramenta mágica. Como eu disse, um enlatado que você pega aqui, clicou, soltou, opa, vai lá para os R$11. Tá certo? O segredo é você ter uma caixa de ferramenta completa que te permita operar nas mais diversas situações do mercado. Então, por exemplo, o mercado agora está consolidado, não dá para ganhar. Não dá para ganhar. Tem técnicas que você pode ganhar. Você pode trabalhar, por exemplo, com operações estruturadas com opções. Dá para você ganhar, tá certo? Então, assim, você tem que conhecer, você tem que dominar várias técnicas, tá? Nosso amigo Edgar diz lá, é relativo, tal... A HGTX estava em alguns reais e agora está onde está. Tudo é relativo. Depende. Sim, só que aí que tá, cara. Você não tem como saber, entendeu? Essa é a questão. Eu posso mostrar para vocês, assim, eu mostro para você. Esse é o problema, tá, Edgar? Tenta pensar nisso. Eu posso mostrar para você, talvez uns 2 ou 3 ou 4 ativos que estavam em centavos há um ano atrás, ou 2 anos atrás, e agora estão em R$40. Mas eu posso mostrar dezenas de ativos que estavam em centavos e continuam em centavos. Tá certo? Então, assim, se você fizer essa entrada em todos eles de forma padrão, você vai errar, acertar 2 vai errar 30, 40. Isso é probabilidade. Você está jogando contra a própria lógica do mercado, a própria lógica do negócio. Isso que eu acho importante. Bom, interessante que a gente acabou fugindo completamente do que a gente estava falando, tá? Então, nosso amigo Chico lá acha interessante mesclar análise de preço com análise técnica para tentar comprar. Eu concordo 100% com você, tá? Acho que é por aí a ideia. Bom, gente, então eu falei para vocês hoje sobre suportes e resistências, sobre inversão de polaridade, fiz um monte de análise para a galera. Acho que foi um bate-papo legal, nós estamos batendo aqui 21 horas, precisamos encerrar então, está acabando o nosso tempo, infelizmente, está muito bom o papo, pelo menos da minha parte. E na semana que vem a gente vai continuar. Eu vou falar para vocês sobre tendência e consolidação. Como é que você define uma tendência, como é que você encontra, como é que você identifica uma tendência, qual é o comportamento de uma tendência, para daí você poder trabalhar justamente com essa questão da probabilidade que eu falei para vocês. A gente vai mostrar na semana que vem então isso aí. O que está em tendência, como é a tendência, como é que você se posiciona na tendência, qual é o comportamento padrão de uma tendência, para você começar a traçar aí probabilidades, traçar análises, observando sempre essa questão. Será que a probabilidade de ganho está do meu lado ou não? Tá? Então vou falar para vocês na semana que vem. Gente, agradeço muito, mas muito a participação de todos. E gosto muito desses bate-papos, que a gente foge bastante do tema, vai para um lado, vai para o outro. Acho que fica dinâmico, acho que é bom para mim, é bom para vocês. A gente não gosta de nada que seja enlatado, né, como eu disse para vocês. Então nossas palestras são sempre abertas assim, e vocês são sempre nossos convidados aqui no Bússola do Investidor. Todas as terças-feiras, agora não vai mudar mais, né, Diego? Agora chega. Então toda terça-feira, às 20 horas, a gente vai estar ao vivo com vocês aqui. Próxima terça, então, vamos estar falando aí justamente sobre tendência e consolidação. Antes de encerrar, eu queria convidar todos vocês para fazer um teste lá no Interinvest Educacional. É só acessar lá o nosso site, www.interinvesteducacional.com.br, clicar aqui em cadastre-se, preencher os seus dados e vocês vão receber então um contato da nossa equipe. Eles vão entrar em contato pessoalmente com vocês para fazer a liberação de 7 dias gratuitos lá no nosso curso ao vivo durante o pregão. Nesse curso ao vivo você vai operar comigo, professor Alessio, Darcio Alves, Guilherme, Bruno Guerra, enfim, toda a nossa equipe, alunos do Brasil inteiro, que operam ao vivo. Vocês podem conversar, podem nos ouvir, e ele acontece todos os dias durante o pregão. Tá? Então é só se cadastrar que vocês vão ganhar aí, além do acesso a todo o nosso conteúdo gratuito, vocês vão ganhar 7 dias gratuitamente lá no curso ao vivo, durante o pregão da Interinvest Educacional, para operar lá com a gente. Tá? É gratuito, faz o cadastro lá, que a nossa equipe vai ter o maior prazer em liberar para vocês aí esse teste. Tá?
Então, muito obrigado de novo aos amigos do Bússola do Investidor, o Diego, o restante do pessoal pela oportunidade. A gente está batendo esse papo com vocês. Um bom descanso a todos. Torcer que seja um pregão bom amanhã com essa reabertura do mercado americano. E a gente vai estar lá ao vivo. A partir das 10 horas da manhã vamos estar ao vivo. Se tiver tudo certo com o nosso servidor lá no Ventrilo, a gente vai estar ao vivo com vocês acompanhando o pregão, tá certo? Muito obrigado então, gente. Uma boa noite, um grande abraço. Aos nossos alunos, aos nossos amigos da Interinvest até amanhã às 10 horas e aos demais até terça-feira que vem às 20 horas. Até lá.